Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço ao Pai eterno. Pode sentar, igreja de Jesus. Aleluia. Eu agradeço ao Pai eterno pela oportunidade de estar aqui pregando essa noite. Pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui nessa noite. Não somos nada, não podemos nada sem sua presença. Ele é santo, Ele é soberano, a glória pertence a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Até os dons que carregamos, é emprestado, é tudo dele. Nada nos pertence. Aleluia. Eu agradeço nesta noite ao meu pai espiritual, ao apóstolo Robson, por uma graça que eu recebi, um presente do céu espiritual. Eu estou aqui, neste altar, declarando a minha gratidão a ele. Eu achava que era filha, até um certo ponto, e descobri como a orfandade nos rouba, nos impede de vivermos a plenitude, aleluia, a herança do Senhor, a herança do nosso Pai. E quando eu recebi algo da parte do Senhor, do meu Pai, a quem hoje eu honro muito, a minha vida fez assim, ó, deu uma virada de uma chave. E eu agradeço a Deus por cada luta. Às vezes somos ingratos, igreja. Não reconhecemos o Pai que temos. Cada luta que Ele entrou por nós, que Ele enfrentou, que Ele guerreou, aleluia. Cada palavra que nos exortou, cada palavra que nos ensinou, nos edificou, e trouxe essa mudança em nossas vidas. Trouxe esse avanço para cada um de nós que ouvimos a palavra e deixamos entrar em nosso coração. Há muito fundamento que nos foi dado. Há muita palavra que nos foi ensinado. Eu posso ouvir vários cultos, culto após culto. Se eu não deixar a palavra entrar e me transformar em vão você ouvir, se você não permitir que ela entre em você e transforme você. A palavra ela tem que entrar e transformar. A gente fala assim, a palavra devia ser para fulano que estava aqui, ou que não está aqui, não. A palavra é para nós, para você que está ouvindo online, para todos nós essa palavra. Eu quero começar aqui, nessa noite. Como eu disse aqui, a minha gratidão ao meu Pai, quem tanto eu honro. Uns podem falar assim, é puxação de saco. Igreja, vocês não entendem. Às vezes, alguns não entendem. Quando a gente fala dessa forma, honrando aquele, né, que trouxe esse fundamento. Porque eu já entrei na igreja, confesso, poucos confessam aquilo que passa. É humilde você falar o que você passa, as suas guerras. Não é vergonhoso falar não, igreja. Eu já entrei aqui passando muitas guerras. Muitas guerras. Meu pai, espírito, sempre vivia as guerras e vencia por mim, e ele sabia. Meu pai, o apóstolo, nunca me julgou. Embora ele via o que havia sobre mim, ele via muitas coisas, ele via minhas dores que ninguém viu. Eu nunca contei para o meu pai o que eu passei, minhas dores, nunca sentei com o apóstolo, contei, ó, pai, eu passei por isso, aquilo. Nunca contei, nunca falei nada para ele, até que há pouco tempo, meu pai que já estava me sondando, um momento ele me vê e ele diz, e ali foi um momento de cura, ao qual eu recebi muita cura do meu pai, através do meu pai. Em momento algum meu pai me julgou. Em momento algum ele se precipitou em falar algo contra, mas sempre ele diz, avance, vença, entre no teu desígnio, você pode. Vença as guerras que vêm contra você, você pode. Vença esse piscão, você pode fazer isso. Eu sei que há momentos que é difícil, igreja, é difícil vencermos, é difícil quando vêm as batalhas que enfrentamos, é difícil. Mas diante dessa unção, debaixo dessa unção, esse manto apostólico, vencemos, porque em espírito ele está lá lutando por cada um de nós, está vencendo. Qual a sua gratidão hoje? Pelo ministério, pela sua posição. Qual a sua gratidão hoje que você tem ao Senhor e ao nosso Pai? Eu estava em casa, eu estava orando, e eu descia para orar, mas não pedindo a palavra, eu desci para orar. E quando eu desci para orar, eu via, já vou entrar na palavra já, daqui a pouquinho, eu via 3 elementos, e eu subi de novo, Deus, eu preciso orar, mas aquela imagem passava e não saía, e eu desci de novo para orar, e me vinha de novo aqueles 3 elementos,
E orando para o Senhor, o Senhor falava assim: olha, pesquisa este elemento. Observe sua formação e observe por que cada um deles com seu valor. E observe os processos que eles vão passar para chegar a tal preciosidade. E eu falei amém. E vou abrir aqui em Mateus 13. Mateus 13, em nome de Jesus. Mateus 13. Aleluia. Eu vou ler aqui mais fácil. 13:45. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vendeu tudo o que ele tinha e a comprou. Aleluia. E ali eu falei com o Senhor: Senhor, nós somos esses mercadores. Nós, igreja, somos esses mercadores. Ele abriu mão de todos os seus recursos, entulho. Precisamos detectá-los, pois vão atrapalhar a nossa visão, o nosso futuro. Quem que está disposto a abrir mão de algo que você carrega pelo reino de Deus? Quem está disposto a abrir mão de coisas que Ele vai te pedir? O reino não se compra valores. Você não compra salvação. Ninguém compra salvação. Mas avaliamos que o reino tem um preço. Não se entra no reino de qualquer maneira. Não se entra no reino de qualquer jeito. Esse homem detectou, ele enxergou a preciosidade daquela pérola, que tinha um valor inestimável. E ele vende tudo, ele abre mão de tudo que ele tem, do que ele é, para alcançar a salvação, o reino. Vocês entendem? Vocês compreendem? Que muitas vezes o Senhor vai pedir coisas para mim, para você. Eu já tenho pedido já muitas vezes. Teve um dia que eu tive uma visão, alguns anos atrás. Eu me via num túnel e eu entrava por ele. E nesse túnel havia muitas sujeiras, muitos entulhos. E eu passava por ele, estava muito escuro, eu tinha medo. E eu avançava, como eu avançava, ia ficando difícil, porque tem muito entulho. E eu olhava lá no fundo, uma porta, e eu via uma luz. Só que eu tinha medo de avançar, porque havia muito entulho, eu não sabia o que tinha debaixo, e estava complicado, e eu andando. Mas eu me lembro que eu levantava os pés, eu ia com muita dificuldade, e enfiava os pés ali e ia. Porque o meu intuito era chegar até aquela porta. Eu queria chegar até aquela porta. E quando eu cheguei até a porta, me lembro que eu abri ela. Quando eu abri aquela porta, eu me deparei com um lugar muito bonito que eu não consigo explicar para vocês. Mas eu via uma cachoeira, era muito grande. Ela descia, só que não como cachoeira que desce, com aquelas águas violentas, né, que vai não. Eram águas tão mansas, eram muitas águas, mas descia mansa. Mas muitas águas, eram muitas. E não fazia aquele, mas descia mansa. E quando descia aquelas águas, eu olhava para aquele rio, olhava em volta, né, de tudo que eu podia, meus olhos alcançar. Eu não consigo descrever para vocês. Era algo, eu não consigo. E quando eu só lembro que quando eu olhava em minha volta e olhava tudo, as árvores, as flores, eu tentando entender algo que eu nunca vi. Aí eu ouvi barulhos de uma voz cantando. Eram muitas vozes. Eu me lembro que eu ouvi essas vozes cantando e eu procurava as vozes e não encontrava as vozes. Eram as vozes perfeitas. E cantava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E na época eu escrevi, num papelzinho escrevi para anotar ali, para me guardar, mas ficou tão no meu coração que eu falei: para entrar por aquela porta eu tinha que deixar coisas em mim que era necessário. Deus tinha que trabalhar em mim para me alcançar o que Deus tinha para mim. Eu entendi que eu tinha que abrir mão de coisas, era difícil, porque a estrada era difícil, o caminho tinha muito entulhos que eu tinha que tirar da minha vida para alcançar aquilo que o meu coração deseja, a salvação e a eternidade. E há coisas na nossa vida que vamos ter que abrir mão.
Seguir a Cristo vai te exigir escolhas. A gente quer poder, quer unção, quer mover, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas quando você está disposto a mudar por Cristo, quando você está disposto a abrir mão de coisas por Cristo, me perdoem falar com muita clareza nessa noite, mas eu falo até de mim, não se ofenda com isso. Somos hipócritas. É forte a palavra, né? Porque tanto falamos, mas quando é para pôr em ação, a gente sempre arruma uma desculpa. Sempre que eu vejo o pai aqui pregar em cima, me causa temor, porque tem coisa que eu sei que é comigo. Não vou dizer que é com meu irmão, não é comigo também. Tem coisa que eu tenho que me ajustar melhor. Eu tenho que me esforçar um pouco mais, eu sei disso. E Deus tem cobrado. Eu sei que Deus está nos chamando para uma dimensão profunda de sua presença, sim, sabemos disso. Mas o quanto você tem feito para entrar nessa dimensão? O quanto a gente tem aberto mão de coisas para cumprir a vontade do Senhor? Pode ser até aquele orgulho bobo. Sabe aquele orgulhinho que a gente tem, aquela manha que a gente tem? Até de mulher, de marido, sei lá o que for. Você sabe que está errado, mas você insiste ainda. A gente sabe que estamos errados, mas insistimos que a palavra nos orienta o tempo todo. Mas insistimos em fazer manhinha o tempo todo com Deus. Deus manda que a gente entre, a gente faz a manhinha. Não, Senhor, amanhã. Eu sei que o processo ele é longo, não é do dia para a noite. Mas o esforço é necessário para todos nós. O esforço, igreja, tem que ter. Eu sei que muitas vezes são coisas que Deus vai nos fazer sair. Está disposto a obedecer? Ele vai te pedir para sair de ambientes tóxicos. Sabe por quê? Eu sempre prego, eu falo aquilo que eu já passei. Tóxicos. Ambientes que eu já permaneci, eu já vivi. Eu já sentei em mesas, falar aqui ao vivo, sem medo, sem vergonha, porque eu não tenho vergonha de falar aquilo que eu fui. Sentar em mesas para falar coisa que não é para falar. Pegar o telefone e ficar aqui, falando que não é para falar. Eu já fiz muitos esses erros, igreja. Cometi esses erros, por isso que hoje eu prego sobre isso. E me envergonho, porque quando eu era uma nova convertida, na época, a minha ex-pastora era uma mulher que tinha que me ensinar os princípios. Eu era nova convertida, eu não entendia nada. Sentava em mesa e via coisa ali que eu achava absurdo, mas achava normal, porque, sei lá, né? Mas era uma pessoa que era para me ensinar e não me ensinou. Nós líderes temos que ser exemplos uns para com os outros. Eu sei que nós vamos ser mais cobrados por isso, com certeza. Você que sabe mais, foi te dado um manto, uma unção, uma responsabilidade. E eu me lembro que quando eu estava nesse ambiente tóxico, eu ouvia muitas coisas. E pense, eu passava um vento, eu passava uma tribulação, mas não entendia por quê. Os tropeços que vinham um após outro. Um após outro. Até que a gente vai crescendo, vai amadurecendo. A gente vai crescendo e percebendo que a palavra nos leva a outra direção. Já estive em ambiente, igreja, onde muitas vezes pessoas me contaminavam. Vou dar um exemplo para você, acontece muito isso. Acho que não, né? Mas acho que no lugar que eu fui aconteceu. Vamos lá. Você está no ambiente, você está com a pessoa vem até você machucada, magoada, arrasada. O teu conselho sobre ela não é jogar lenha e fogo mais para trazer discórdia, não. Se alguém chega até você magoada, machucada, você, como mulher, eu e homem de Deus, mulher e homem de Deus, temos que apaziguar. Temos que jogar água, não fogo. Se você vê uma situação, se você ouve, você, mulher, homem, você ouve uma situação, alguém falar, não falou, não está ali falando, não falou, que misericórdia. Quando você ouve, joga água, não joga fogo.
sei que a palavra, às vezes a gente fala, Deus queria bênção, mas às vezes esse princípio vai mudar a nossa vida. Vai nos mudar, vai nos tornar homens e mulheres maduros. Então, em vez de você jogar fogo, joga água. Eu entrei em alguns ministérios, alguns não, acho que só fui de 2 só. 3 da minha mãe. Mas eu aprendi uma coisa. Deus sempre levantava vaso para falar comigo. Olha, observe. Observa o quê? Eu observe, levantava vaso, observe. Eu observava tudo que acontecia à minha volta. Aí eu entendi. Quando eu chego para uma pessoa, eu estou aqui falando. Eu estou falando. Mas eu estou observando. Eu observo, igreja, eu não preciso aqui subir no altar e me vangloriar daquilo que eu carrego ou não carrego. Porque isso, Paulo já nos pregou. Eu prego a cruz de Cristo, não a mim mesmo. Não os meus dons, meus talentos, a minha faculdade, eu prego a Cristo e a sua cruz. E eu sei que eu convivi em ambientes onde o ego ali era muito inflamado, onde ninguém conseguia dizer que não tinha falha e defeito, porque todo mundo era santo. Eu pisei em ambientes que quando a gente conversava, ou eu via coisas erradas, eu nunca vi uma pessoa que eu conheci dizer, olha, eu sou errado, olha, eu fiz isso, olha, eu carrego isso. Eu sempre ouvi, não, porque Deus fala comigo. E eu me questionava muito, eu tinha uma briga muito grande na minha mente, eu brigava demais com a minha mente, briga constante, aquela briga, porque eu olhava para pessoas e eu ouvia pessoas pregarem, eu via o poder se manifestar, mas logo depois eu via a atitude contrária, e eu me questionava, eu falei, Deus, mas que raio que é isso aqui? Eu vivia em ambientes que eu via muita manifestação, mas via pouco caráter. As igrejas lá fora, infelizmente, perderam essa essência. Perderam essa santidade. E eu disse para o Senhor, Senhor, estamos dispostos a abrir mão de quem nós somos. Vai doer um pouquinho, tá? Porque abrir mão de quem somos dói. Abrir mão de quem somos machuca. Não vou dizer que é fácil, não. Dizer para você é fácil, Deus mandou falar, a gente faz tudo. Não é. São processos. Processos que doem, mas que nos moldam. Vocês falam, nós falamos, Senhor, eu te amo. Quando dizemos que amamos ao Senhor, Ele diz aqui em João 14, 21. Então você ama a Deus, você ama a sua palavra, correto? Aqui, aquele que tem os meus mandamentos e obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Mas aquele que tem os meus mandamentos, mais uma vez, me obedece. Será que temos ouvido o suficiente a palavra do Senhor? Meu Deus, se obedecê-la, será que estamos dispostos a obedecer? Eu entendo que é um processo. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo que como é difícil vivermos o Evangelho, porque é prova atrás de prova, é provações que vêm do céu, é provações que vêm para nos moldar conforme a sua palavra, a sua vontade. Somos moldados todos os dias com situações que vêm, e quando tropeçamos, não vencemos e vai de novo, e o novo ciclo, até que a gente aprenda. Paulo, em 2 Coríntios 4, verso 5, aleluia. 2 Coríntios, em nome de Jesus, glória a Deus, 4, verso 5. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Mais uma vez, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos.
por causa de Jesus. Paulo, ele não prega, aleluia, aquilo que conhece. Paulo não pregou, aleluia, porque eu estudei com Gamaliel, doutor da lei. Eu não prego aquilo que eu conheço, conhecimento humano. Não prego de mim mesmo, as minhas experiências. Não que não deva falar, porque tem coisas que vêm para edificar, tá? Tem experiências que vêm para edificar. Mas ele não prega a si mesmo. Ele é muito claro. Eu vim aqui, não pegar minha eloquência, mas a Cristo. A cruz de Cristo. Não é difícil pregarmos a cruz de Cristo. Porque o apóstolo Dias até comentou sobre a unção. Ela é dada a todos. Mas também nos prova. Será que estamos preparados para receber tal unção? Eu sempre ouço, aleluia, quando ele diz cuidado com o que vocês carregam, para não se, talvez inflar. É perigoso porque a glória, a honra, o louvor, a adoração pertence ao Cordeiro que morreu por nós, que estava lá naquela cruz, por mim que não merecia nem por você. A Ele a glória e a honra. Será que você suporta com alegria as pressões que o Senhor permite? Será que você está disposto a dar o controle na mão de Deus? Esse é o preço. Senhor, toma o controle da minha vida. Faz o que o Senhor quiser fazer, mas não somos assim. Damos um controle para Deus, mas logo depois estamos tomando o controle da mão dEle. Eu me lembro que um dia o bispo estava prestes a abrir a empresa. Estava ainda em lamento. O Senhor mandou ele sair do trabalho, ele saiu do trabalho. Tinha Isabela, né? Tinha Isabela já. Tinha um cara para sustentar. E ele abriu mão da empresa. E porque o Senhor direcionou, o Senhor mandou. Mas vêm as provações e vem o teste. E começou a surgir telefonemas chamando ele para trabalhar. E oportunidades para trabalhar. E ele ouvir de Deus, não faça isso, não é a hora, espera. Mas o negócio estava estreitando, o negócio já não tinha mais dinheiro, já tinha até o dinheiro aquele que falei, o cheque, como é que fala? É especial, isso mesmo, especial. E tinha um valor ali, para a gente manter até onde dava, só que até o valor o Senhor pede para ele. Só que quando ele deu o valor que Deus pediu, que era o que tinha ali único no banco, ele deu. Isso é confiança no Senhor. Quando Deus manda você ficar, não sai da posição. Suporte com um bom soldado de Cristo. Suporte as dores com um bom soldado de Cristo. Eu me lembro que ele rejeitou, foi difícil. Ele foi família para cuidar. Logo depois chega a notícia da empresa que já está funcionando, começou a funcionar e está tudo andando e começou a fluir. Mas passamos por um fio ao ponto de Deus, socorro. Deus às vezes ele age no último instante para provar a tua fé, se você está firme realmente com o Senhor, se você vai suportar o processo. Eu vou dizer para vocês, eu estava ali no quarto, e quando o Senhor mandou eu pesquisar sobre a pérola, o processo, né, como são formadas as pérolas, e eu comecei a pesquisar várias vezes, né, pesquisei o dia todo, e eu vi que há pérolas que são formadas pela mão do Altíssimo, pela natureza, mas há umas que são formadas pelo homem. Como? O homem, ele implanta dentro da concha uma bolinha de plástico, vamos dizer assim. Implanta dentro dela e joga ali no mar. Depois de pouco tempo, ele retira e tira aquela pérola de dentro da ostra, da concha ali da ostra. E quando ele retira, a pérola está formada, pequenininha, bonitinha, redondinha. Mas a formada por Deus leva tempo. A do homem, ela é muito rápida.
processos que não suportamos, processos que abortamos. Mas a de Deus, o processo é longo, às vezes é demorado, porque a pérola, quando ela está na mão do Senhor, ela é formada quando dentro dela, né, um invasor entra e, para se proteger, ela solta um néctar, solta dentro dessa pérola, desse invasor, que forma uma película e vai formando. Ninguém vê, sabe por quê? Ela está no fundo do mar, onde ninguém enxerga. Está os seus processos passando, e quando ela solta aquela néctar, é porque está doendo a invasão. A invasão que foi posto dentro dela está trazendo desconforto, dores. Ela tem que soltar para se proteger daquela dor. Aí que nasce todo o processo. E essas pérolas que são encontradas no mar, não pela mão do homem, seu valor é inestimável. Elas não são perfeitinhas como o homem quer ditar que tem que ser. Mas ela tem formatos diferentes. Mas quem achar uma pérola, igreja, seu valor é um absurdo. Essa é a preciosidade de uma pérola. Mas a do homem, o processo é rápido. Colocou água, faz dentro, jogou ali dentro ali, pôs na água. Dita o tempo, recolhe de volta, tira aquela pérola. Num tempo que não era para ser. Há processos que Deus vai permitir um pouquinho mais na nossa vida. Há processos que vamos passar, porque Deus está nos amadurecendo. Há processos que é necessário para curar até o nosso interior. Tem processo que não é do dia para a noite. Deixa Deus trabalhar no processo. Está causando um peso de glória. Deus sabe o que está fazendo comigo e com você. Deus sabe como está trabalhando em você. Ninguém vê, ninguém ouve, porque você está lá, ó, sendo forjado, preparado. Aquele livro do apóstolo forjado, cara, aquele livro é maravilhoso. Eu só pego ele lá em casa. Eu vou, pego, vou, volto, pego. Eu estou na forja ainda, eu vou, pego. Aquele livro, quem não leu, leia, leia e leia. Vocês querem só poder? Leia a transformação. Não fique só atrás de poder. Transformação. Vai trazer tudo. E ali, quando eu estava meditando, eu falei, Senhor, eu me lembrei do processo. Eu me lembro que eu estava sendo gerado ali, ó. E às vezes eu falava para Deus, Deus, me leve da terra. Quem não já falou isso, igreja? Vamos ser sinceros com o Senhor, vai. Vamos ser francos. Me leva, Senhor, eu quero morrer. A prova vem, eu quero morrer, Senhor. Eu já falei isso muitas vezes, eu quero morrer, Senhor. Mas porque a dor, quando ela vem para rasgar. Mas se você não entender o processo da dor, você volta no mesmo ciclo. Você se torna uma pessoa amargurada. E a amargura te impede de viver a plenitude do Senhor. Te paralisa, te bloqueia. Deus quer te ensinar, aleluia. E quando eu me lembro que muitas vezes aquilo que nos fere gera. Aquilo que estava ferindo parece, estava doendo muito, estava gerando algo. Porque se a outra não for ferida, nunca vai gerar. Se ela não for ferida por um invasor, por uma dor, por uma perseguição, por uma calúnia, nada, por uma doença. Aleluia. Não tem como ser gerado a perfeição, esse caráter, esse homem e mulher de Deus. Eu me lembro que quando eu saí do ministério, eu lembro que eu fiz uma fila, estava o bispo, fizemos uma fila, e as pessoas vinham se despedir da gente, tal. E as minhas palavras diante do Altíssimo, hoje eu falei assim, cuida daqui, não deixa aqui, fica aqui, fulano, faça isso, amamos vocês, mas aqui preciso de vocês. Nossas palavras foram essas, diante do Altíssimo, que é nosso testemunho.
Não falei em momento algum nada, eu não sei, tal. Nunca abri a boca para falar, porque ali assim, nada. Sabendo ou não, eu saí. Somente dizendo, fiquem, permaneçam e ajudem. E o que o diabo quis jogar no meu coração, quis jogar uma revolta, uma amargura no meu coração, que isso aconteceu quando eu saí, calúnias se levantaram contra mim, eu falei, para um pouquinho. Epa, o que está acontecendo? Falaram coisas que eu nunca falei. E eu fiquei numa injustiça, eu fiquei numa revolta tão grande em mim, que eu tinha um telefone, eu podia ter ligado, eu estava no processo. Eu podia ter ligado, falado assim, insensado, oração contrária, jogar não sei o quê. Vamos fazer. E aquela dor foi me corroendo, foi me machucando. Sabe por quê? Sabe por que machuca? Quando falam que você não falou. Pessoas têm a mania, acho que o povo é cristão, não sei, a mania de falar e aumentar o que não é verdade. Aí vira os tropeços. Quando algo acontece aqui, lá na esquina chegou diferente já. Tudo diferente. E a gente não se dá o dever de orar. Nosso Pai nos ensina sempre. Não julguem. Senta, tal. E o Pai sempre fala. E quando eu passei essa situação aqui, em outro ministério, né, que eu era antes, eu me lembro que eu fiquei tão machucado, gente, eu ficava chorando. Eu ia para um canto, para o outro, chorava. Eu chorava, eu falava, Deus, não, eu queria pegar o telefone, eu queria ligar, eu queria a mão coçada, eu queria ligar para falar, é mentira. Mas eu não fiz isso. Eu estava no processo. Deus queria me ensinar algo naquele processo. Deus queria me ensinar a gerar algo naquele processo. E eu queria orar, mas não conseguia orar. Eu falei, Deus, eu preciso orar, mas não, eu não posso orar dessa forma, eu tenho que orar abençoando, mas meu coração está ferido. Porque o Senhor sabe que eu não fiz isso e eu fiquei ali me questionando com Deus. Deus só estava gerando algo. Eu tinha que vencer aquela situação. Deus estava gerando o perdão. Mateus 6, verso 14, em nome de Jesus. Mateus 6, verso 14. Aleluia. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E fez sentido, Deus estava gerando perdão em mim. Mesmo depois de algum tempo, ainda continua essa... Porque a gente é ser humano, a gente febre, né? Tem hora que a gente... Mas Deus estava gerando perdão. Essa palavra faz sentido para nós. Se você ama o Pai, você obedecerá a palavra dele. Está aqui para todos nós. Essa palavra não é só para ser lida, para ser vivida. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil, é um processo. Igreja, se eu contar para vocês, até no amor, Deus, aqui, ó, vamos abrir aqui, Marcos 12, 31. Gerando amor, Deus estava gerando amor em mim. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. Não existe outro maior do que esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas somos hipócritas. Dizemos que amamos, mas falta algo em nós ainda. Dizemos que estamos juntos, mas não é verdade. Esquecemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Eu entendo que é espiritual. Sabe, me perdoe dizer para vocês, e coisas que eu vivi, eu presenciei muito. E quando o Pai me disse algo para mim, sobre as dores que eu passei, o Pai foi na ferida de muitas dores que eu passei, que eu suportei. Pela graça do Senhor Jesus, eu estou de pé pela graça, porque eu, de mim mesmo. Mas sempre que vi uma dor, vi uma perturbação, uma tristeza, eu amo Isaías 53. O servo sofredor
Jesus Cristo. Porque eu olho para Ele, eu olho para a cruz, eu olho para o que Ele fez, eu olho para a sua atitude, eu olho para Cristo. Esse dia o apóstolo falou: você conhece a Cristo? Será que conhecemos a Cristo de verdade? Será que vivemos Cristo? Cristo, Ele quando foi traído por Judas, Judas vem e dá um beijo nele. E ele não fala com inoria. Ele fala, amigo. Amigo. Talvez aquilo que Jesus realmente sentia de Judas, amigo. Amigo, você não pode se arrepender. Sei lá, de repente, né? Embora eu sei que é o desígnio. Mas não chama de você é aquilo. Amigo. Eu acho que isso perturba Judas. A atitude nossa, temos que ser essa. É você olhar para uma situação, você vê todo o desfecho, mas você olhar com o olhar de Cristo. Não confunda, às vezes você ter que, como nosso pai faz, às vezes o pai vem e disciplina, quantas vezes disciplinamos, fala e tal. Isso não é para te envergonhar, para te humilhar, não. Está nos ensinando. Às vezes quando o pai é um pouquinho mais duro, ele está nos ensinando. Afinal, a gente sabe que nosso pai carnal também é assim. Mãe, pai, quando tem que falar, fala sério, firme. Não machuca, não ofende, não fere. Mas fala firme. Então aquilo que vem, aleluia, do Senhor, para nos exortar, é que Ele quer mudar um pouquinho em você. Ele quer trabalhar um pouquinho em mim e você. Eu sei que a palavra, às vezes, ela é dura. A palavra, ela corta. Para mim também ela corta. Para mim também ela fala. Será que estamos dispostos? Falamos tanto, profeticamente, mas deixamos de viver o evangelho verdadeiro. Subi aqui para pregar, que tem conhecimento muito mais elevado. Amém. Subi debaixo de um temor, porque eu sei que eu estou sendo observada. Eu vou dar conta de tudo que eu falar. E aquilo que eu não viver, eu vou dar conta de tudo isso. E vai pesar no grande dia. E vai pesar essa responsabilidade. Nas tribulações, Deus, Ele foge à nossa fé. Salmo 46:1. Aleluia. Até se forjar, Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio bem presente, sempre presente na adversidade. Ele nos garante que na sua tribulação, na sua dor, aleluia, Ele é o seu refúgio. Ele está te garantindo que é o teu auxílio. Igreja, o duro é a gente ouvir a Deus e seguir a sua vontade. O duro é a gente ouvir a palavra do Senhor e seguir o seu comando. Porque a gente é triste. Nós, seres humanos, uma pecinha triste. Por quê? Eu levo testemunho comigo de que muitas vezes eu orava para Deus, Karina, francamente falando, orava para Deus, eu quero assim, assim. Aí quando Deus me mostrava o contrário, eu estava já com aquela, não, mas eu quero isso aqui. Aí quando Ele mostrava, eu pegava a revelação, eu distorcia para o meu lado. Não, porque eu entendi que é assim, eu entendi que isso aqui, tal, está me beneficiando. Deus falava o contrário, eu queria falar o contrário, porque estava me beneficiando, é o que eu queria. Eu orava, não, porque Deus está falando comigo mesmo, tal. E estava fazendo, né? Eu orava, Deus falava, não, falei, eu acho que não é bem não, acho que não é tal, então beneficiava. A gente tem essa mania.
que carregamos poder e unção. Somos proféticos. Achamos que tudo que a gente ouve é Deus. Tudo que vem é porque Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. E tome cuidado que você acha que Deus falou tudo. Tome cuidado que você acha que tudo que você acha que vem é Deus que está falando com você. Tem que ter cuidado e maturidade para discernir o que vem do Senhor, o que não vem. Para que nossa alma não grite, não fale. Eu falo aqui, de tudo que estou falando aqui nesse altar, é de coisas que eu presenciei, que eu estava junto, que eu vi tudo. Esse é o engano do ser humano. O nosso engano é achar porque temos algo, carregamos algo, somos o dono da razão em tudo. Isso é um perigo de você tropeçar, de você errar. Isso é muito perigo de nós tropeçarmos, de nós errarmos. E temos que ser maduros para ouvir, discernir o que ouvimos e falar no tempo certo, falar na hora certa, para que não haja tropeços. Na tribulação, o Senhor vai te ensinar no processo, o Senhor vai te moldar. Sabe por quê? Porque aqui, 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. Pois as nossas aflições leves, passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Você entendeu? A formação da pérola está produzindo em você um peso de glória incomparável. Seu testemunho vai alcançar muita gente. Suporte o processo, porque quando sair, terminar o processo, o testemunho será forte para a salvação de muitos. Aqui, põe o Tiago 1, verso 2. Meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Pode passar? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Pode passar. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Você entende? Toda aprovação tem um propósito. Toda aprovação que você passa, mas tem um porém também. Aqui você não vence, você fica, ciclo, um atrás do outro, até que você vença. Temos que vencer, igreja. Temos que vencer aquilo que vem contra nós o tempo todo. É pensamento, é tudo, você tem que vencer. E para vencer é debaixo de oração, debaixo de comunhão, porque só vai entrar no céu quem tiver com a carteirinha ali, vamos dizer assim, né? Uma expressão falando. Quem pagou esse preço, quem abriu mão do seu eu, do seu ego, aqui, Apocalipse 21, 21. Apocalipse 21, verso 21. Aleluia. Olha só, os 12 portais eram 12 pérolas. Cada uma dos portais construído a partir de uma só pérola. Uma só pérola. Mas o tamanho dessa pérola. Os 12 portais. Só que por eles entrarão quem suportar e vencer. No céu, Nova Jerusalém, entrará por esses portais quem suportar e quem vencer. Será que você tem suportado, vencido? Será que você não é como aquela onda que vai, que vem, mas que não permanece? Deus está nos levando a um nível de arrependimento e de mudança. Eu li também Apocalipse e eu comecei a entender que algumas pedras preciosas que eram usadas são resistentes, são necessários. Deus está levantando pessoas. Talvez você não entende, você reclama, você murmura,
Você questiona. Deus sonda o coração, esquadrinha os pensamentos. Não queira esconder de Deus o que está dentro de você, porque Ele tudo vê, Ele tudo sonda. Ele conhece o nosso caráter. Ele conhece o que a gente tem intenção no nosso coração. O que falta hoje na igreja de Cristo é o verdadeiro amor. O pai, engraçado que o pai, ele sempre prega, você já viu o pai? Muitas vezes cansado, desgastado, mas aqui orando por cada um. E sempre com um sorriso nos lábios. Sempre disposto ali, alguém vem procurar ele aqui, ele sobe, ele está disposto a atender, a falar e a sorrir. E sempre com o braço, filho ou filha. Será que o pai não é o nosso exemplo? O pai sempre está abraçando um outro ali. Será que o pai não é o nosso exemplo? Quantas mesas eu tive com o pai? Quantas que trouxe tanta comunhão? Quantas? Meu Deus, quantas palavras eu já ouvi, embora calada, quietinha, só observando, mas quanta edificação, quantos fundamentos, quantos conselhos. Essa comunhão tem que ter em nosso meio, tem que ter, aleluia, no meio da igreja. Aí fui pesquisar outra pedra, o diamante. Ele é gerado, igreja, debaixo de uma pressão, um calor extremo no interior da terra. Vocês acham que pedra preciosa, preciosidade é gerada de qualquer maneira? Não. E eu pesquisando, ele é gerado num calor extremo e alta pressão no interior da terra, a mais de 150 para mais quilômetros de profundidade, para ser gerado aquela pedra tão cara e tão resistente como o diamante, que é provado pelo fogo. Mas o fogo prova o diamante, mas mostra a sua beleza. E eu aqui pesquisando, aleluia, e através da erupção, que acontece no vulcão, da explosão, o diamante em pedra bruta, ele é jogado para fora nas lavas. E quem consegue achar? Porque o olho nu, ele não tem beleza. Se você pegar um diamante a olho nu, ele não é aquilo que a gente vê, aquela pedra linda, não. Ele é uma pedra um pouco escura. Ele tem que ser ainda o processo da lapidação. E quem consegue olhar e detectar um diamante é quem tem visão espiritual. Consegue ver a sua qualidade, não defeito. Consegue ver quem você é no reino do Espírito, como apóstolo vê. Essa pedra, ela ao olho nu, você até jogaria fora. Não prestaria para nada. Mas quem conhece, leva, transforma ela, vai golpear, vai doer um pouquinho, porque começa a golpear a pedra, lixar até formar aquele diamante que a gente vê tão caro, tão absurdo, mas tão bonito. Só os olhos espirituais conseguem enxergar o que há em nós. Um dia eu falei para o apóstolo, eu entrei aqui, eu falava, Deus, mas eu já entendi já. Mas eu entrei na ignorância. Mas eu, Senhor, mas é aquela coisa, mas Senhor. E eu falava, ele falava tal coisa, mas Senhor, eu não sou isso aí, mas isso aí mesmo, Senhor, que a pessoa tanto fala que é. Eu não estou enxergando. Mas o Pai, ele vê além dos olhos humanos. O Pai, alguém olha para você e diz, esse não tem jeito. Esse aí, ixi. Mas o Pai, ele já olha a transformação como diamante. Ele já olha a perfeição. É assim que temos que olhar de Cristo. Quando Cristo pega os 12 discípulos, cada um tinha uma característica, um defeito. Um era sanguinário, o outro traiu e assim vai. Mas cada um deles tinha algo especial. Pedro que o negou. Morreu de forma que achou que não é justo morrer com ele, mas de ponta cabeça. Cada um deu seu fruto, mesmo depois da morte de Cristo. Eles tinham sua qualidade, morreu por Cristo. De formas muito violentas. Mas morreu. Cristo viu a transformação dos discípulos. Não que eles eram. A gente precisa ter esse olhar crônico, esse olhar. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, em nome de Jesus. Aleluia.
3, verso 12. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, pode passar. Sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O fogo prova a qualidade da obra de cada um, sua durabilidade, a sua resistência. E quem resiste, permanece. O que é palha é queimado. O que não resiste, por isso os processos do diamante, outras pedras do ouro, suportam fogo, porque vai revelar até quem somos. Vai revelar. Será que vamos permanecer depois? Será que você está pronto para permanecer depois de todo esse processo? Que a qualidade dessa obra, de cada uma delas, está sendo preparado, purificado. O ouro, 24 quilates. Eu falei, Deus, o ouro. Falei, eu achava que era 18. Aí 24 quilates, que é ouro de Ofim, né? Até marquei aqui. Aleluia. Glória a Deus. E eu fui pesquisar esse ouro, onde foi usado para revestir as paredes, né, do templo, porque era um ouro maleável, né, para trabalhar. E o ouro 18 quilates, ele é cheio de impureza. É um ouro duro de trabalhar, feito joias. Você não consegue amassar na mão, você não consegue porque ele é duro. Porque ainda não está purificado. Está cheio de imperfeições, de iniquidades. E o Senhor, Ele purifica o ouro, como o de Ofim, 24 quilates, comparado, que é um ouro maleável. Se você passar uma lâmina, uma faca, ele corta muito fácil. Você consegue dobrar. É esse ouro que o Senhor quer fazer de nós. É dessa forma que Ele quer purificar a igreja. Um ouro maleável para ser trabalhado na mão do Senhor. Para Ele fazer o que Ele bem quer. O Senhor vai purificar a igreja de Cristo. O Senhor vai trabalhar nossas imperfeições. Porque o ouro, quando ele é trabalhado, o ouro, quando ele é purificado, ele é ali, né, com aquela chama, suas imperfeições sobem e é exposto. Até que quem esteja moldando o ouro consiga se ver no brilho daquele ouro, aí saberá que ele está purificado. Mas enquanto houver impurezas neste ouro, ele vai ser purificado, ele vai ser trabalhado. Eu preciso entrar em outra área que eu estou tentando aqui, o Senhor está me levando para outro lugar. Deixa eu me desprender daqui. O Senhor está me levando para outro lugar, igreja. Sabe, igreja, preste bem atenção, é para alguém aqui nessa noite. Você está me impulsionando a falar isso. Eu estou aqui mas eu estou... Quando o Senhor disse para mim e para o bispo que ele tinha algo que carregava sobre ele, que era a prosperidade, né? O apóstolo entregou para ele também já sobre isso. A gente passou situação difícil, ok, tudo bem? Passamos, foi difícil, fomos trabalhar nessa área, etc. Mas quando começou a vir as bênçãos do Senhor, começamos a adquirir. E chegou um ponto que aquilo talvez começou a me levar não para longe de Deus, porque eu frequentava a igreja, estava ali pregando bonitinho, né, louvando, com coral ali, normalzinho. Mas você passa a ser um crente mimado que não quer mais ouvir a Deus. Porque você acha que Deus fez na sua vida? Você acha que você está sendo provado por Deus? Não, mas Ele fez. Por que eu estou falando isso? Porque quando
começamos a adquirir, sem perceber. Começamos a galgar caminhos que não era. O Senhor não havia mandado, não havia deixado, mas eu ia lá e fazia porque era meu, eu queria porque era meu, eu tinha condição, eu podia fazer, podia comprar, eu podia porque era meu. Esse é o nosso grande erro. Hoje eu entendi, eu acho muito o apóstolo, quando ele vai para o rio, ele pergunta: Senhor, eu posso ir para o rio? Se os anjos falar, ele vai. Se não, ele permanece. Se ele for comprar algo, Senhor, eu posso comprar isso? Se não, ele não compra. Senão ele... E eu confesso claramente, sem vergonha nenhuma, que houve um momento que eu não pedi isso para Deus. Eu só queria, e Deus ali dava, parecia dar um aval, e a gente ia, vamos fazer, vamos acontecer, vamos comprar, tal. E até o ponto a gente fazia nossas besterol, comprando. Até o ponto que, você já sabe, já aconteceu 300 vezes, a besteira que eu fiz, porque eu fiz, tá? De fazer, de comprar coisa que Deus não mandou fazer. Mas Ele me habilitou. Ele disse que era meu. Deus, você não falou que a prosperidade era minha? Que eu podia fazer o que eu quisesse? Então, eu estava fazendo o que eu queria fazer. Comecei a atropelar a vontade de Deus. Eu não perguntei se podia. Embora eu orei, Ele me disse esquerda, eu fui para a direita. Porque eu entendi direito, porque eu queria direita, não queria esquerda. Mas eu entendi que depois era esquerda. Mas eu queria andar na direita. E andei na direita. E quando eu andei na direita, o tropeço foi muito grande. Trouxe dores, desconforto, trouxe perdas. Aí eu entendi que nada pertencia a mim. Que Deus estava me guiando o tempo todo para um caminho e eu queria desviar do caminho porque eu queria ali, ó. Eu queria ali, não era ali, eu queria ali, Senhor. Vou dar um exemplo. Eu não queria o Jeep Compass, eu queria o rabo, eu queria aquele ali, Senhor, e não era. Mas Deus falou, Deus não falou. A minha emoção, minha carne que queria. Era o tempo, Senhor, por esse é o tempo vai chegar o tempo ainda, mas não, porque não é esse aqui, porque Deus mostrou esse aqui, mas não é esse aqui, mas não, esse aqui agora, ó. Eu falei, eu não perguntei para Deus se eu podia. O erro nosso é você achar que porque Deus está te dando, você está sendo aprovado. Cuidado, você não pertence a você mesmo, mas a Cristo. Sempre que você for tirar um caminho, uma direção, pergunta para Ele. Às vezes você ganha X, quer gastar além do que você ganha, e fica gritando no céu para o céu resolver. Ei, eu entendi. Eu ganhava um X e já queria gastar o dobro do que eu ganhava. E depois eu queria jogar a conta no colo de Deus para Deus pagar para mim. As coisas não é assim. Eu entendi que tudo eu queria, Deus quer porque eu sou Deus, porque eu sou serva sua, porque eu prego total, porque eu tenho uma promessa na minha vida. E fui fazendo. E fui fazendo conforme a minha vontade, até que veio a conta. Quando Deus está te dando direção, ouça bem a voz do Senhor. Peça para Ele. Eu sou muito aquilo que, se alguém me falar para mim uma profecia, eu não pego a primeira. Eu fico observando, eu vou orar. Porque eu já recebi coisas que não era. Eu já vi coisas que não era de Deus. Mas veio de uma fonte que era usada. Mas não era. Então, quando eu ouvia, eu orava ao Senhor até que Deus testificasse. Então hoje, igreja, a gente vive assim. Não vivo mais eu, mas Cristo hoje vive em nós. Porque uma vez que eu aprendi que tudo pertence ao Senhor, meus bens é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele, tudo é dele. Eu vivo hoje para Ele, eu vivo na dispensação dele, eu vivo na vontade dele. Eu saio de lá para estar aqui, eu estou na vontade dele. Isso é o que importa. Deus vai te pedir algo. Deus vai te chamar para algo mais profundo. Deus está te chamando para um lugar de intimidade profundo com Ele. Deus quer te dar algo profundo, você não entendeu ainda.
Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Entenda que Deus está te preparando. Às vezes a tua bênção está aqui, está pertinho e você não está enxergando. Espera, confia no Senhor. Confiar é fácil falar confiar, mas na real você vai provar o que é confiar no Senhor. Na real o Senhor vai permitir essa aprovação para você ver onde está a tua fé no Senhor. É difícil, mas engraçado que vivemos dessa forma. O bispo também na época, eu lembro que a gente estava no monte orando. Não vou falar para vocês fazerem isso não, tá? Isso aqui foi ele que fez, tá? Então não se não foi Deus que mandou, pelo amor de Cristo, tá? Mas ele estava lá no monte, estava orando, a gente ia pagar um cartão, valor alto. Que já era um valor alto. Não vou falar para não escandalizar, mas é um valor alto. Aí estava lá no monte, o cartão estava ligando, vamos pagar o cartão. Aí está lá, Deus, Aí ele fala, bem, foi que foi? Falei, bem, eu senti de ofertar esse valor. Falei, como? Eu falei, de ofertar o valor. Falei, como assim? Aí ele falou assim, ofertar tudo. Eu falei, hã? Eu falei, amém. O cartão vai pôr. Eu falei, amém, então. Aí ele foi lá e pegou a oferta, fez tudo o que ele tinha. Então Deus, ele já trabalha dessa forma com todos nós. Só que ele fez isso. Deus é tão maravilhoso que Deus sempre supre. É incrível. Ele dá de um lado, aí Deus vem e outro. Ele faz aqui, aí Deus vem e faz isso aqui, Engraçado que ele já viveu muito isso aí, muita essa prova do... A gente não barganha com Deus. Não se barganha com Deus. Mas sempre que Deus fala com ele, olha, faça isso, dê isso, ele não mede esforço para fazer. Porque eu vi a vida toda ele fazendo isso aqui. Né? Só que Deus pede sempre quando você não tem. Porque quando tem é fácil. A gente tinha, né, bem, tinha bastante dinheiro, a gente dava, aí fulano, aqui, fulano, a gente dava, porque tinha bastante. Aí quando não tinha, o negócio estreitou, ficou apertado, né, o negócio ficou estreito. Aí começou a provar. E ele sempre fez, e Deus sempre honrou. Né? A gente nunca fizemos empréstimo, embora a situação está ali, às vezes isso que dá. A gente quer abortar até antes os projetos de Deus, abortar o processo. Tem gente que está no desespero, Deus, aí vai lá fazer, aí faz um empréstimo. Deus mandou? Se Deus mandou você fazer, amém, irmão, fica à vontade. Se Deus mandou você, quem sou eu falar? Mas se Deus não mandou, depois você quer contar testemunho. Deus abençoou, ok? Abençoe, irmão. Você sempre de empréstimo. Não toma mais emprestado. Tem coisa, igreja, que é processo. Deus quer nos ensinar. É muito fácil ir no banco e ele pegar o que você quer. Deus quer te ensinar. Se você tropeçou, fez além do que podia fazer, ei, suporta a pressão. Espera, porque eu e ele suportamos a pressão. Dos besterol que eu também fiz, que o valor que perdemos foi um valor bem alto, mais de 100 mil, que vai perdendo as contas aí. Perde aí as cartas do... Enfim, porque é um besterol. A pessoa quis fazer e ponto. Então, graças a Deus, uma coisa que ele nunca fez, vou fazer empréstimo para pagar a tua conta. Não. Não tem, ora no Senhor. Se Deus prover, amém. Se não prover, ele está provando a gente. Se não prover aqui, Deus está trabalhando a gente em alguma área. Deixa Deus fazer. Deixa Deus lapidar, Deus trabalhar. Ele sabe o que está fazendo. Vocês entendem agora? Porque às vezes Deus ele vai pedir com que você faça, abra, entregue para Ele. Entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vontade para Cristo. Entrega o teu ego inflamado para Cristo. Entrega o teu orgulho para Cristo. Para de viver debaixo de jugo. Para de viver debaixo de haste, de amargura, misericórdia, sangue e fogo. Vamos ser livre pela palavra.
Igreja, eu não quero subir aqui de verdade, pregar. Se tem que pregar, eu já estou terminando já. Mas pregar, descer normal. Qualquer um sobe aqui pregar, descer normal. E a gente olhar e não ver mudança. Igreja. Sabe, igreja, às vezes quando eu pratico algo que eu vejo que não é legal, me dá uma tristeza. Comigo mesmo, sabe? Comigo mesmo. Eu sinto tristeza, eu sinto até vergonha. Temor, igreja. Temos que ter esse temor. Temor até não falar, não se precipitar em falar. Não fale o que você não sabe. Não fale o que você ouviu daqui, não fale o que você ouviu. Não julgue precipitado. Você pode ferir alguém. Nosso maior exemplo é Cristo. Cristo é o teu maior exemplo, o meu maior exemplo é Cristo. Aqui em Isaías 53, verso 12, ele fala assim, aliás, isso, 53, verso 12. Por esse motivo lhe darei uma porção generosa, aleluia, entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, pelo transgressor intercedeu. Ele orou, ele intercedeu por quem lhe feriu. Ele intercedeu por ladrão da cruz. Ele intercedeu para aquele que zombava dele, aquele que colocou sobre ele a coroa. E ele diz: perdoa eles, não sabem o que fazem. O exemplo de Cristo é dessa maneira. Você ama Cristo? Você vive Cristo? Você conhece Cristo? Leia Cristo. Leia quem foi Cristo. Leia suas atitudes, conselhos, exemplo. É Cristo. E aqui o servo sofredor viu sua missão completa, como um guerreiro que teve seu salário, seu despojo. Ele obteve abundante galardão. Seu trabalho consistia em derramar sua alma na morte. O resultado foi que muitos receberam o direito à salvação. Vocês entendem que o seu testemunho vai gerar salvação a muitos? Quando você suporta a dor que ele suportou por mim e por você, você está dizendo que você ama Cristo, que você prega, você vive a Cristo. Pregar será que conseguimos realmente dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu viverei a tua vontade. Mas estamos pegados demais nos poderes. Alguns pensam em riquezas. Irmão, não faça isso. Ela vem quando você menos espera. Ela vem quando você cumpre a vontade de buscar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo. É tempo com o Senhor. É tempo de humilhação. É tempo de submissão. É tempo de entrega. É tempo de buscar transformação. Cristo está às portas, está voltando. O mundo está em caos. Estamos brincando de casinha, brigando uns com os outros. Não, não. Cristo veio para trazer paz também. União, nos ensinou. E o que é que estamos vivendo? Será que o nosso testemunho vai trazer salvação? Será que o nosso testemunho vai trazer salvação? Será que quem está do teu lado, teu filho, tua filha, parentela, consegue ver Cristo em você?
em nós, será, igreja? Às vezes achamos que a obra de Cristo é um fardo. Estamos cansados. Não queremos mais, estamos sobrecarregados. Não queremos desapegar. Não, Senhor, estou cansada da obra, estou cansada. Estou assim, sabe? Deus nos renova. Deus nos renova. Deus te chamou para cumprir o ID do Senhor com excelência. Queremos o bem de Deus, mas o mal não. Queremos as bênçãos do Senhor, mas a disciplina não queremos. Queremos somente que o Senhor vinde a mim. Só vinde, Senhor. Não. Deus está trabalhando a sua noiva. Eu sei que é uma palavra para se meditar, não para descartar, não. Aquele que descarta é orgulhoso, que não entendeu ainda. Não subimos no altar para ficar... Eu estou pregando aqui hoje a palavra do Senhor. Eu estou pregando aqui, olha só, Gálatas 6, 17. Gálatas 6, 17. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu corpo as marcas que pertenço a Cristo. Que levamos no nosso corpo a marca de Cristo, perseguição, sofrimento, fogo. Qual o testemunho? Qual o testemunho que você é filho de Deus? Que marca você carrega? Quais são as marcas que você carrega de Cristo no teu corpo, na tua vida? Qual o seu testemunho de fé? Quando o pai sobe pregar aqui, ele conta o seu testemunho que ele venceu, que ele passou na sua adolescência. Testemunho que geram fé em quem ouve. Porque carregou a marca de Cristo sobre ele. O que temos carregado em nós, igreja? Porque alguém me olhou com a cara feia. Igreja, a gente está numa época de que, meu Deus, eu falo, Deus, eu me recuso, Senhor, já foi para Deus, eu me recuso, às vezes, Senhor, a viver essa imaturidade, um negocinho, a gente está em outro nível, igreja, temos que ser maduros para ouvir, maduros para praticar, maduros, não somos mais crianças, não estamos no leitinho, estamos na comida sólida. Só que falamos tanto, mas deu meia hora, deu uma hora, começa. Devemos parar, é tempo de parar com meninice, é tempo de parar. Falei, Senhor, eu sei que todas as provações que vêm sobre nós. Um dia eu falei para o pastor aqui, falei para o meu marido também, falei, bem, toda a provação que vem sobre mim, eu entendi. Está me aperfeiçoando, está me ensinando. Eu tenho que tirar uma lição disso aqui que eu passei, isso aqui é uma lição para mim. Eu não tenho que ficar, mas é uma lição. Tudo que a gente passa, que vem contra nós, é uma lição para você aprender. Para você amadurecer. Tem coisas que vai vir, tem confrontos que vai vir. Para que se preocupar? Você está no teste. Você vai ser forjado no fogo. Você vai ser aperfeiçoado para galgar o lugar que o Senhor vai te colocar. Ei, o apóstolo Paulo, para alcançar o que ele alcançou, ele passou um tempo em refúgio, passou um tempo ali isolado, aprendendo, sendo trabalhado, para depois ser colocado na posição dele. Então, tudo é um processo, é um tempo. Eu não posso deixar isso me distrair. Tudo é um processo, é um tempo que Deus está te ensinando, nos ensinando para vencermos. Sabe por quê? Romanos 8, 18. Estou terminando já. Pode vir o louvor em nome de Jesus? Pode preparar o louvor? Romanos 8, 18. Estou absolutamente convencido
de que os nossos sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Não dá para comparar o teu sofrimento de hoje. Não dá para comparar o que você está vivendo hoje. Não dá para comparar. O que há de vir é muito maior do que você está vivendo hoje. Você está sendo preparado. Você está sendo forjado. Um dia eu preguei aquele livro do apóstolo, um pedacinho daquele forjado, e eu falei que tem uma parte da igreja que falou muito comigo, que eu estou no processo, que eu falo, Deus, para ver onde está o nosso coração, eu entendi. Porque quando Cristo ele vai ao Getsemane, ele ora uma vez, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele vai de novo, ora a segunda vez, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava agoniado, estava aflito, desesperado, mas pela terceira vez ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Ele cumpre a vontade do Pai na terra. Ele entendeu o desígnio dele, para que ele foi chamado, para cumprir a vontade do Pai. Ele esvaziou de si mesmo, se fez como servos. Servo não está acima da igreja, ele está para servir a igreja. Entenda que Deus está nos habilitando. Você é servo, eu sou serva. Estamos aqui para servir o corpo de Cristo em unidade. Estamos aqui para servir o corpo de Cristo em comunhão. O Senhor quer nos ensinar a vivermos essa comunhão que tanto é pregado. O apóstolo pregou esse tempo atrás, semana passada, atrasada, sobre as tribulações, as dores. E eu só olhando para o apóstolo, eu falei, Deus, é isso aí mesmo. Eu não tenho que olhar ele com aflição, mas olhar como uma escola que está me ensinando. Uma escola que eu estou passando está me ensinando. As dores que eu passo hoje, eu tenho que tirar de cada uma delas uma experiência, tirar algo de cada uma delas. Porque vai me servir para outros e outros e outros e outros situações que surgirão. Deus está nos elevando. Deus está te elevando, igreja. Se Deus permitir, aquieta o vosso coração. Você é uma joia. Você é o diamante sendo formado na mão do Senhor. Você é aquela pérola na mão do Senhor sendo formada. Ei, quando estiver tudo pronto, teu valor será inestimável. O teu chamado é tão grande, é tão profundo, que você não entende o teu processo hoje. Ei, o processo de hoje, se você compreender, ele vai te fazer galgar lugares altos. Homens de Deus, que hoje você vê, você não vive a história deles no secreto. Eu li já no começo da minha conversão Benihim. Alguém leu o processo Benihim? Processos é para te levar. Jeremias questionou a Deus. Jeremias 12:5. Jeremias, se você se cansa de correr com homens, como poderá competir com cavalos, com reis, com reinos que virão contra você? Jeremias, suporte até a perseguição da tua família. Estou te preparando para um nível maior, para uma elevação maior, Jeremias. Te chamei como profeta das nações. Suporta os processos. Eu estou te ensinando. Estou te preparando para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus nessa terra. A perseguição não vai te parar. A dor não vai te parar. Ao contrário, vai te elevar, vai te ensinar. Só suporta o processo. Ele faz parte de todo o plano de Deus na sua vida, na minha vida. Não murmura, não reclama.
Mas agradece. Agradece ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Cordeiro, pelos tropeços. Obrigada, Cordeiro, pelas perseguições. Obrigada, Cordeiro, pela escassez. Me ensinou tanto. Obrigado, Cordeiro, por aquele que não me amou. Mas eu fui obrigada, Senhor, trabalhada a amar Ele. E gerou algo. Eu amei a quem me odiou. Eu pedi perdão em lágrimas a quem me ofendeu tanto. Mas foi bom demais. Sabe por que foi bom demais? Que eu posso dizer neste altar o quanto eu amo essa pessoa. Eu amo de verdade. Deus fez gerar o amor. Esse amor, essa paciência. Deus está gerando em cada um de nós. Eu amo Jesus. Eu amo o Cordeiro. Não sou digna, nem merecedora, mas Ele nos chamou, nos escolheu. Israel. Tivemos o nome mudado, Israel. Povo escolhido, povo eleito. Você é eleito do Senhor. Não olhe para os seus adversários como se eles fossem seus inimigos, não. Eles são peças fundamentais para te levar. São peças fundamentais para trabalhar em você, em mim. Porque Ele é bom o tempo todo. Pode vir, pastora. Ele é bom o tempo todo.